Com a sede insaciável de entender o mundo, o homem vem fazendo descobertas cada vez mais incríveis, especialmente no tocante ao passado da humanidade. E entre as descobertas mais interessantes estão as histórias há muito tempo cobertas pelas águas, que permeiam calçadas, ruas e paredes das diversas cidades submersas pelo mundo. Vamos conhecer algumas delas e saber o motivo pelo qual elas foram literalmente afogadas. Canopus era uma antiga cidade portuária do Egito, situada na região oeste do delta do Nilo e ligada às cidades vizinhas como Heráclion, o porto aduaneiro, e provavelmente a Alexandria por meio de canais. Era a principal porta de entrada para o comércio grego antes da fundação de Alexandria, no século IV a.C. Suas ruínas estão localizadas perto da atual cidade egípcia de Abu-Qir. Não há muitas informações sobre a população de Canopus na antiguidade, mas estima-se que fosse uma cidade cosmopolita, com uma mistura de egípcios, gregos e outros povos. Segundo o historiador grego Heródoto, Canopus era famosa por seu templo de Serapis, um deus sincrético, isto é, originado de diferentes religiões, que combinava aspectos de Osíris e Apolo. O templo era um centro de cura e festividades, atraindo muitos peregrinos e turistas naquela época. Canopus deixou de existir como cidade por volta do final do século II d.C., quando foi atingida por uma série de desastres naturais, como elevação do nível do mar, terremotos, tsunamis e liquefação do solo. A parte leste da cidade afundou no mar, enquanto a parte oeste foi enterrada sob a areia. Muitos dos seus monumentos e artefatos permaneceram submersos ou soterrados por séculos, até serem redescobertos por arqueólogos nos últimos anos. Não há como falar de Canopus sem falarmos de Thonis Heráclion, ou simplesmente Heráclion, cidade vizinha e que também sucumbiu ao mesmo cataclismo. Segundo as lendas antigas, Thonis Heráclion foi supostamente o lugar em que o herói grego Hércules pisou pela primeira vez no Egito, e também um local visitado pelos amantes Paris e Helena, antes da Guerra de Troia. Thonis é o nome egípcio original da cidade, que teve Heráclion adicionado em homenagem a Hércules. Localizada na foz ocidental do rio Nilo, no passado ela foi um porto próspero que, por meio de uma complexa rede de canais, permitia a passagem de mercadorias de todo o Mediterrâneo, como foi evidenciado pela descoberta de 60 naufrágios e mais de 700 âncoras na região. Um dos achados mais importantes em Heráclion foi o chamado Decreto de Sais, uma lousa preta de pedra com 2 metros de altura, no qual havia hieróglifos do início do século IV a.C., revelando detalhes cruciais do sistema fiscal egípcio daqueles tempos, além de confirmar que Thonis Heráclion era uma única cidade. Reza a crença hindu que Dwaraka, ou Dwarka, foi uma cidade construída por Sri Krishna por volta de 3.100 anos antes de Cristo. Hoje em dia, suas ruínas encontram-se submersas no Golfo de Kutch, a cerca de 30 metros de profundidade, próxima à atual cidade que ainda leva o mesmo nome. A antiga cidade de Dwarka é mencionada do Mahabharata, um dos maiores épicos antigos da Índia. De acordo com Mahabharata, Dwaraka era a capital do reino de Krishna e era uma cidade próspera e bem planejada com magníficos palácios e templos. No entanto, foi dito que a cidade foi submersa pelo mar após a morte de Krishna, devido a uma maldição de um sábio chamado Durvasa. As ruínas foram encontradas em 1980, contendo várias estruturas que parecem fazer parte de uma cidade, incluindo paredes, pilares e um grande cais de pedra. As estruturas são feitas de arenito e calcário, e algumas delas são decoradas com entalhes e inscrições. Com base na datação por radiocarbono de fragmentos de cerâmica encontrados no local, os arqueólogos acreditam que a cidade foi construída há cerca de 3.500 anos, o que corresponde ao período em que se diz que Krishna viveu. Acredita-se que a cidade tenha sido um importante centro de comércio marítimo da região, além de um importante centro religioso e cultural.
Embora a descoberta da cidade submersa tenha fornecido algumas evidências de que o Dwaraka pode ter realmente existido, os estudiosos ainda debatem sobre a precisão da descrição da cidade feita pelo Mahabharata. Alguns pesquisadores acreditam que a cidade pode ter sido embelezada ou exagerada no épico, e que a cidade real pode ter sido menor e menos grandiosa do que a descrita no mito. No entanto, a descoberta da cidade submersa lançou uma nova luz sobre a história e a cultura da Índia antiga, e continua a ser uma área de pesquisa e exploração ativa. Baiae era uma antiga cidade romana localizada na costa oeste da Itália, perto de Nápoles. Baiae floresceu e se tornou um dos principais e mais luxuosos destinos turísticos da época. A cidade era famosa por suas termas, que eram alimentadas por fontes termais subterrâneas, e por seus palácios extravagantes, que eram frequentados por imperadores, nobres e ricos comerciantes. Ficou conhecida por ser um lugar de luxo e prazer, e comumente frequentada por Júlio César, Nero e Adriano. Não à toa recebeu a alcunha de Cidade dos Césares. Baiae tinha belas vilas, termas, templos e um porto bem movimentado. No entanto, a cidade foi afetada por diversos desastres naturais, como terremotos e atividades vulcânicas, que causaram danos significativos aos seus edifícios e infraestruturas. Além disso, a cidade foi vítima de saques e pilhagens por parte de invasores bárbaros, que atacavam as cidades costeiras da Itália durante o fim do período romano. Com o tempo, a cidade foi abandonada e seus edifícios foram engolidos pelas águas do mar. Hoje em dia, as ruínas de Baiae encontram-se submersas e podem ser vistas apenas por mergulhadores e arqueólogos. As águas da região são conhecidas por sua beleza e riqueza natural e também por serem muito poluídas, o que tem prejudicado a preservação das ruínas aquáticas. Vamos lá. Ano de 1692. A então capital da Jamaica, Porto Real, era uma cidade rica, mas com uma população não apropriadamente nobre. Seus habitantes eram, em sua maioria, piratas, administradores de jogos de azar e prostitutas. Dizem que a cidade possuía um bar para cada 10 habitantes. Bem, com um público desses, não é de se admirar, não é verdade? Brincadeiras à parte, Porto Real hoje é uma cidade histórica que foi fundada pelos espanhóis em 1518 e tornou-se uma das principais bases navais e comerciais do Império Britânico no Caribe durante os séculos 17 e 18. A cidade era um importante centro de comércio de açúcar, rum e escravos, além de ser o lar de muitos piratas famosos como Henry Morgan. Em 1692, Porto Real foi devastada por um terremoto e um tsunami, que atingiram a cidade com grande intensidade, causando a morte de cerca de 2/3 de sua população. A cidade, que já estava construída em uma área pantanosa e vulnerável a deslizamentos de terra, foi ainda mais enfraquecida pelos desastres naturais que afundaram grande parte da cidade no mar. Muitas das ruínas da cidade podem ser vistas apenas por mergulhadores. As áreas que permaneceram acima do nível do mar foram reconstruídas, mas a cidade nunca mais voltou a ser a mesma e perdeu grande parte de sua importância econômica e estratégica. O centro administrativo passou para a cidade de Kingston, a atual capital da Jamaica. A China é um país que não só possui um passado com histórias incríveis, como também resquícios arqueológicos bastante interessantes. O país também possui uma cidade submersa, Xicheng, ou Cidade dos Leões, que está localizada na província de Zhejiang, no leste do país. A cidade foi fundada durante a dinastia Han Oriental, que durou entre os anos 25 e 200 depois de Cristo, mas teve seu período de maior prosperidade durante a dinastia Ming entre 1368 e 1644, quando se tornou um importante centro comercial e cultural. No entanto, em 1959, e já há muito abandonada, a cidade foi inundada para a construção de uma usina hidrelétrica no rio Xinyang, que passava por seu território. A cidade permaneceu submersa por mais de 50 anos, até que, em 2001, um grupo de mergulhadores descobriu as ruínas subaquáticas da cidade.
As ruínas de Xisheng são impressionantes e incluem templos, palácios, arcos, escadas e até mesmo estátuas de leões que dão à cidade seu nome. As estruturas foram construídas com pedras e tijolos e algumas delas têm mais de 600 anos de idade. A cidade subaquática de Xisheng é considerada uma das mais bem preservadas do mundo e tem sido comparada a outras cidades submersas famosas, como a cidade de Heraklion, no Egito, e a cidade de Baiae, na Itália. A descoberta de Xisheng tem sido uma oportunidade única para estudar a história e a cultura da China antiga e tem contribuído para a compreensão da arquitetura e da engenharia da época. Achou interessante? Em outra oportunidade, eu vou trazer aqui mais cidades submersas para o canal, tá bom? Obrigado por assistir e até a próxima.